Muito bem, pessoal, boa tarde, galera da sétima etapa. Eu vou estar trabalhando com vocês aqui o conteúdo que está na apostila de vocês, tá certo? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá bom? O conteúdo de vocês é um conteúdo extremamente interessante, tá certo? A gente vai estar vendo agora que seria o Simple Future. Teacher, professor, o que é isso, Simple Future? Simple Future, traduzindo para o português, seria o futuro simples, ou seja, seria o tempo verbal em inglês que eu utilizarei para falar de qualquer ação que estará acontecendo no futuro, tá certo? No futuro próximo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem é o verbo auxiliar do futuro simples? Pessoal, o verbo auxiliar do futuro simples é o will. Vocês estão vendo aí, né? O will. O W-I-L-L, will. Tá bom? Esse é o verbo auxiliar. Se eu questioná-los com relação a isso, vocês já saberão me responder, tá bom? Verbo auxiliar, will. Ou seja, forma negativa e interrogativa, eu estarei utilizando o will nessas sentenças, tanto para formar a forma negativa como para formar a forma interrogativa, porque ele é o verbo auxiliar, ou seja, se ele é o verbo auxiliar, é ele que eu vou estar utilizando na estrutura negativa e na estrutura interrogativa. Muito bem, vamos lá. Como é que eu formo uma frase com o futuro simples? Galera, it's easy, é muito fácil. Como é? Como é que eu faço? Will mais verbo principal sem o to. Ou seja, você vai... Se eu perguntar a vocês, pessoal, como é que eu formo uma frase com o futuro simples? Professor, você vai usar o will, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal sem o to. Pronto. Essa é a noção básica. Aí você diz assim, professor, mas só isso? É, só isso. Só que quando você vai estar construindo uma frase, né? A sua noção ela vai ter que ser mais ampla. Você vai ter que prestar o quê? De um sujeito, tá certo? Que toda frase tem que ter um sujeito em inglês, né? Aí você vai precisar do sujeito, você vai precisar do will e o verbo principal sem o to, tá certo? Só que aqui eu não quero que você me diga que é o sujeito mais o will mais o verbo principal sem o to. Estaria certo se você me falasse isso, mas você colocando somente o will mais o verbo principal, tá ótimo, ok, tá certo? Então essa é a formação, não esqueçam. O verbo auxiliar é o will e a formação é essa que a gente está vendo aqui. Para fazer a forma afirmativa, basta seguir os seguintes passos. Fácil, que é o que eu acabei de falar para vocês. Sujeito, mais will, mais verbo principal, tá certo? No infinitivo sem o to. Exemplo, she will call you later. Ela irá te ligar mais tarde. Ou ela te ligará mais tarde. Como é que eu faço a forma negativa? A forma negativa é fácil, pessoal. Você só vai colocar o not depois do will. Então ficaria o que? Sujeito, mais will not, mais verbo principal. Olha o exemplo. I will not travel to P8B anymore. Eu não viajarei mais a Parnaíba, ou para Parnaíba, tá certo? Observa qual é a diferença da forma negativa para a afirmativa. O not depois de quem? Do will, tá bom? O not depois do will. Forma interrogativa. A forma interrogativa você só vai inverter. Ó. O verbo auxiliar ele vem primeiro. Então, primeiro vem will, depois o sujeito, mais o verbo principal, tá bom? Mais o verbo principal, mais a interrogação, que é o pontinho de interrogação lá no final. Forma interrogativa você vai precisar colocar esse ponto de interrogação no final. Então, você vai inverter, colocar o verbo auxiliar primeiro, depois o sujeito, aí vem o verbo principal e o pontinho de interrogação no final. Exemplo. Will they play soccer tomorrow? Eles jogarão futebol amanhã, tá certo? Ó, tudo relacionado ao futuro, tá bom? Então é isso que eu vou cobrar de vocês na atividade que vocês estão respondendo, tá certo? Vamos lá, vamos passar para o próximo. Quando usar o Simple Future? Em que situações eu vou usar? Basicamente 3 situações, pessoal. First one, primeiro uso, prever fatos e acontecimentos. Toda vez que eu vou falar, de algo que eu esteja prevendo, vai acontecer isso, tal, eu vou estar usando o futuro, tá bom? Um exemplo, Palmeiras will win the next World Club Championship. O Palmeiras irá vencer o próximo Mundial de Clubes, tá certo? É o que eu espero, né? O que nós esperamos. Então, eu tô tentando fazer uma previsão, estou fazendo uma previsão de que algo vai acontecer, tá bom? Então, eu estou prevendo um fato, um acontecimento. Esse é o primeiro uso. The second one, segundo uso, indicar decisões tomadas no momento da fala. Quando você está aqui e você toma aquela decisão no momento, algo inesperado acontecer e você, opa, eu vou fazer isso. I will do this. Eu vou fazer isso. Tem um exemplo. The phone is ringing. I will answer it. O telefone está tocando. Opa, o telefone tocou agora. Eu vou atender. Ó, a decisão tomada no momento da fala. Eu estou aqui gravando essa aula.
Aí alguém toc toc na porta. Aí eu, opa, I will open it. Someone is at the door. I will open it. Alguém está à porta. Eu vou abrir. Decisão tomada no momento da fala. Segundo uso. Terceiro uso, oferecer ajuda ou fazer um pedido, tá bom? Quando você oferece ajuda ou faz um pedido, geralmente você vai estar também usando esse tempo verbal futuro simples. Exemplo, those boxes are heavy. Essas caixas são pesadas. I will help you. Eu irei te ajudar, tá certo? Eu irei te ajudar. Eu estou o quê? Oferecendo ajuda, tá bom? Então, o primeiro uso, prever fatos e acontecimentos. Segundo uso, indicar decisões tomadas no momento da fala. E o terceiro uso, oferecer ajuda ou fazer um pedido. Esse é o primeiro conteúdozinho de vocês, tá bom? Agora, let's move on to the second one. Esse é a segunda parte do conteúdo de vocês, guys, tá bom? A segunda parte, que é bem simples, é fácil. Eu vou trabalhar com vocês os pronomes possessivos em inglês, pessoal. O que são os pronomes possessivos? Vamos ver agora, tá certo? Eu coloquei do lado esquerdo da telinha de vocês os pronomes pessoais que nós devemos conhecer. I, you, he, she, it, we, you, they. Pronomes pessoais. Tem a tradição, coloquei também para vocês. E do lado direito eu coloquei justamente os pronomes possessivos, que são os pronomes que a gente está trabalhando agora, tá bom? Que eu quero que vocês aprendam. Aí vocês podem até repetir comigo para saber a pronúncia. Ó, o primeiro, mine, mine. O segundo, yours, yours. O terceiro, his, his. O quarto, hers, hers. O quinto, its, its. O sexto, ours, ours. O sétimo, yours, yours, novamente, né? E o último, theirs, theirs, tá bom? O mine significa meu, minha, tá bom? Yours, teu, tua, seu, sua. His, dele, her, dela. Its, dele, dela. Ours, nosso, nossa, nossas, nossas, tá bom? Yours, seu, sua. Theirs, deles, delas. Esses são os pronomes possessivos, tá certo? O que o pronome possessivo faz? Ele vai substituir um substantivo, tá certo? Ele tem essa função de substituir um substantivo, tá bom? Eu construo uma frase onde eu tenho um substantivo. Depois eu vou utilizar a mesma frase, né? A base daquela mesma frase. Para mim não repetir o substantivo, eu posso estar utilizando o quê? Um pronome possessivo, tá bom? Ó, vamos aqui acompanhar. Função. Pronomes possessivos substituem substantivos. Exemplo, ó, foi o que eu disse para vocês. Eu coloquei o exemplozinho aí, ó. This is my homework. Tá errado, viu, pessoal? Homework aqui eu acabei de perceber, não é separado, não, é junto, tá bom? This is my homework. Essa é a minha tarefa de casa, tá certo? Tarefa de casa seria substantivo, homework. Where is yours? Onde está a sua? Ó, essa é minha tarefa de casa. Onde está a sua? This is my homework, que é o substantivo. Where is yours? Cadê a sua? A sua o quê? Tarefa de casa. O pronome possessivo yours, tá certo? Qual foi a função dele? Ele substituiu o substantivo homework. Então, a função dos pronomes possessivos é o que? Substituir um substantivo, tá bom? Eu falo assim, ó. I love my wife. Eu amo a minha esposa. Pedro, loves his. O Pedro ama dele, tá bom? O pronome possessivo his, ele substitui o substantivo wife, tá certo? Eu evitei a repetição, né, nesse exemplo que eu dei do substantivo wife. Quando eu falei, eu amo minha esposa, o Pedro ama a dele, tá bom? Tá certo? Então a função dos pronomes possessivos é o que? Substituírem substantivos. Pessoal, o que eu quero que vocês se atenham é essa questão de saber, ó. Eu quero que vocês possam estar cientes com relação à questão dos pronomes em si. Quais são, tá bom? E a tradiçãozinha deles, ó, que eu tenho aqui nessa tabelinha aqui, ó. Eu quero que vocês se atenham a isso, ó. Vocês observem a questão
dos pronomes, tá bom, em inglês, e também da tradução deles, além da função, tá certo? E qualquer outra dúvida, vocês só podem me procurar, mandar uma mensagem no WhatsApp, ou se vocês quiserem, a gente pode estar criando uma reunião pelo Google Meet, eu posso explicar para vocês ainda melhor, tá bom? Mas de uma maneira mais aprofundada, tá certo? Mas o básico que eu quero é isso aqui, tá certo? Então, guys, foi um prazer. It was a pleasure to be here with you guys. Hope you enjoy the class. Hope you learn some new things about the simple future and possessive pronouns. See you guys. See you later. If you need anything, please just call me. Send a message on WhatsApp, whatever. I'm gonna be here just to help you. Okay? So, see you guys. Bye bye.